mais os planos da sua iniciativa, de entender, de ver também as notícias que são postadas. Parabéns. E lá eu vi que você faz treinamentos em empresas para auxiliar, para melhorar como mostrar a imagem da mulher na mídia, nas empresas e tudo mais, empresas grandes, né? Eu queria saber como que funcionam esses treinamentos, como funcionam esses treinamentos. Viviane, você quer começar? Que bacana, obrigada. Obrigada. O plano ele vem crescendo a cada ano e esse com certeza é um ano bem especial para a gente, né? Tanto em relação à educação, o ano passado a gente lançou um curso de educação Mulheres e Publicidade, dentro de uma instituição. Agora esse ano a gente está lançando aqui na Casper, mídia, né, e empoderamento feminino. Então, como a mídia e o conteúdo podem transformar. Para a gente é uma aposta muito grande. A gente sabe que faz todo sentido que a gente falou aqui. A educação ela é primordial, né? A educação ela tem que acontecer como forma de construção mesmo desse novo insight, né? De sair, de desatolar a gente desse pé no machismo e na ignorância que a gente vive, né? Até hoje. Bom, os cursos que a gente ministra dentro das empresas é muito com base no brief das empresas, né? A maioria que contrata o plano são empresas globais, de vários segmentos, e elas querem, por incrível que pareça, entender quem são as consumidoras, né? Eu falei para vocês do case que a gente fez com o Unilever, que é a nossa marca madrinha, né, que a gente brinca, a gente até hoje atende eles, e as outras empresas vieram depois para entender quem é minha consumidora, eu quero furar a bolha. Então a gente faz imersão, existem cursos que a gente faz imersão com os executivos de marketing, executivos de comunicação, dentro da realidade da consumidora real. Então a gente cruza com pesquisa, consumidora da classe C e D, a consumidora, a gente faz um recorte e consegue fazer com que ele faça uma imersão na realidade daquela consumidora, né? E a gente busca essas consumidoras para debates, para focus group. Então, a gente faz validação de mensagens, de campanha. A gente traz, a gente usa o termo cocriação, que é muito interessante, e cada vez mais as empresas têm adotado isso, é convidar a consumidora para cocriar com a marca, né? Não é mais só a comunicação, publicidade, ela não tem mais a ver só com o que a marca tem para falar. Muito pelo contrário, né? É com o que o consumidor quer falar, né? Tem mais a ver com o consumidor, mais a ver com o protagonismo dessa mulher do que a ver com a marca. Então, está tudo muito integrado. Hoje, a comunicação, e mesmo o jornalista, ele tem que estar muito atento, né? Eu tenho muitos amigos que saíram da Abril e que estão fazendo projetos de branded content, que estão trabalhando comigo no plano feminino, estão construindo projetos inspiracionais de conteúdo. Então, o jornalista, além da redação, ele tem que ter esse olhar de comunicação 360. É PR, é uma gestão de crise, é entender como vai fazer uma construção de casas de mensagens para uma comunicação e uma estratégia de uma marca, né, de um cliente. E hoje a gente faz tudo isso. Então, a gente faz desde dessa aproximação do executivo dentro do universo da consumidora, até trazer a consumidora para o universo da marca, discutir que você acha que isso faz sentido, né? E para os executivos, a gente mostra toda uma linha de construção do que é o feminismo, por que está se falando tanto disso, como a comunicação tem sido retratada nos últimos anos. Então, falei para vocês aqui das campanhas dos anos 50, né? A gente traz essa linha do tempo para eles poderem relembrar, porque muita gente não lembra, muita gente nunca furou a bolha, nunca saiu da ilha de Manhattan, né? Eu falo que hoje eu vivo na ilha de Manhattan, meus clientes estão na Vila Olímpia, Cidade Jardim, eu moro por ali, né? Está tudo muito, muito lindo. Mas se eu olho lá para trás, né, eu sei de onde eu saí, né? Eu saí da periferia da freguesia do Ó, né? E eu sei quem são essas mulheres. Essas mulheres ainda fazem parte da minha vida, né? Eu não as deixei, né? A gente tem projeto social, a gente tem um monte de coisa legal que a gente faz. Então, toda essa experiência eu procuro trazer para dentro da marca, né? Para a gente conseguir ter uma visão mais humana, né? Não é só business, mas também tem que ser humano para o negócio girar. Obrigada. Eu tenho que responder todas de uma vez? Tá bom. Eu nunca brinquei disso e respondendo. Tá bom, gente. Então, vou responder a outra. A outra era como a gente vai fazer para falar com as mulheres, né, que
estão tão distantes, né? Às vezes, e mais uma vez, na nossa timeline, na minha pelo menos, tanta coisa incrível acontecendo de empoderamento feminino, feminismo, tantos diálogos, tantas narrativas, e nossa, eu fico tão feliz. E quando eu converso com a pessoa que trabalha em casa comigo, com a Dalva, e troco uma ideia com ela, eu percebo que ela está tão alheia de tudo aquilo, né? E aí eu fico pensando, poxa, como eu vou começar a falar com ela sobre empoderamento, sobre, né, essa importância dos filhos ajudarem ela em casa também. Ela acha a coisa mais linda, meu filho, né, lavando uma louça, né? E aí eu falo, a casa é de todo mundo, hein? Vocês não vão deixar a Dalva aí sozinha, você vai fazendo um favor de pegar a tua roupa aí, não é porque a Dalva vem hoje que ninguém vai fazer nada aqui dentro dessa casa. E aí ela acha maravilhoso, porque na casa dela, parece que ela não tem, né? Ela não tem esse espaço, ela trabalha o dia inteiro em casa, ela chega na casa dela, está tudo de perna para o ar, pelo que ela me conta. Então, assim, como eu vou começar a falar com essa mulher de empoderamento sem que ela tenha e sofra algum tipo de violência dentro do cenário que ela está inserida, né? Então, é muito delicado, a gente tem que ter muita lucidez para falar desse tema. A gente está em outro ambiente. Eu procuro falar muito para ela dessa questão do cooperativismo, da colaboração, né? da valorização dela mesma, da autoestima. Então, a gente trabalha outras coisas que não precise falar diretamente, olha, você tem que acreditar em você, os homens da tua casa são folgados e você tem que ser feminista, não deixa, fala mais alto, porque se a gente for assim, nessa vertente, ela com certeza pode chegar num outro dia com o olho roxo em casa, né? E eu vou ser culpada disso, né? Então, eu acho que o feminismo, o empoderamento, tudo isso que a gente vem falando, tem muito a ver com a autoestima, com o conhecimento de si, né? Com você acender a luz, né? E aí, como a gente acende a luz para essas pessoas, né? A gente fala muito de autoestima, do pertencimento, do que ela quer para ela, do que ela quer para os filhos, de como é importante ela trazer todo mundo junto com ela, né? De colocar limites. Então, eu tenho trabalhado isso com ela e também nos projetos que a gente faz no Plano Feminino. A gente lançou esse mês o Plano de Menina. O Plano de Menina é um projeto que é a menina dos meus olhos. Assim, há alguns anos a gente vem desenhando ele. E ontem a gente esteve no Grajaú, a gente falou com mais de 500 meninas, foi maravilhoso. E o Plano de Menina, ele tem a intenção de resgatar a menina que eu fui, sabe? Porque eu sempre fui muito sonhadora, então eu sempre sonhei estar aqui conversando com vocês, falando, sempre fui muito falante, assim, tinha muitas ideias. E no meu meio, meu pai, né, meus tios, meus avós, não porque eles me queriam mal, mas eles tinham medo dos meus sonhos, então eles falavam assim, menina, para com isso, imagina, vai fazer faculdade, não tem dinheiro mal para pagar o aluguel, vai conseguir fazer uma faculdade, né? Então, eram tantas falas, né, que inibiam de alguma forma meus planos, né, que eu consegui superar isso por conta da minha mãe, que sempre foi uma mulher muito empoderada, sempre acreditou demais, era meio maluquete, assim, então era empreendedora, ela vivia com sacolas, com ideias, nossa, agora eu, sabe, fazendo contas, eu ajudava ela, como que a gente ia vender mais, ou um bolo, ou uma Tupperware, ou sei lá o quê, a gente vendia de tudo para conseguir, né, e realizando nossos pequenos planos. Então, aquilo foi me empoderando, né? O Plano de Menina é para isso. Então, a gente vai fazer workshops com meninas da comunidade do Brasil todo. A gente tem hoje 50 mulheres conselheiras, e aí vem executivas de várias empresas que a gente trabalha hoje, Natura, Samsung, LG, Fiat. Tem muitas executivas dentro desse conselho, né? A embaixadora do Plano de Menina é a Alexandra Louras, que é hoje a consuleza da França no Brasil, né? E que tem ajudado muito a gente a abrir espaço também, espaços na mídia e tudo mais. Mas a gente quer falar com essas meninas, e quando eu chego no colégio, como a gente foi ontem conversar com quase 500 meninas, elas sofrem muitas coisas ali, né? Eu não posso chegar para elas e falar, olha, a partir de agora, teu corpo, tuas regras, é isso e aquilo, vamos lá, tamo junta, né? Para, amiga, você tá louca, termina com esse cara. Eu não posso, né? Então, eu chego falando para... E ontem foi muito emocionante, que foi a nossa primeira palestra com elas para explicar o que era o projeto. E elas começaram a chorar e eu ficava me segurando. Gente, eu não posso chorar, tem que ficar aqui, né, firme, contando para elas quem elas são. E a gente foi levando poesias para ela para falar do corpo, né? De como a gente não era só peito e bunda, né? A gente levou umas meninas para fazer uma brincadeira. E nessa brincadeira, elas começaram a se emocionar e a entender quem elas eram, sabe? Assim, quem quer fazer parte do Plano de Menina? Quando elas chegaram tudo meio marrenta, assim, porque a diretoria fez elas irem para o auditório, chegaram meio marrenta. O que vai ter aí? Vocês vão falar de sexo, é isso? De camisinha?
Eu falei, também. Ah, já sabia, né? Porque elas recebem muitas palestras assim, porque a maioria são mães já, meninas novas, de 13, 14 anos. E quando a gente começou a falar de pertencimento, de representação, né, do que a gente queria ser e conseguiu ser, eu e a Maiara, que é advogada hoje também, é uma menina que saiu da periferia e faz projetos maravilhosos, inclusive com a Consuleza, a gente começou a mostrar para elas que era possível chegar, né? E que era possível também sair daquela zona daquelas músicas de funk que elas estão acostumadas a ouvir, que retratam a mulher só como corpo, né? Só como peito, bunda, carne para pegar, né? E muitas delas, no final, a gente ficou até às 11h30 da noite, porque elas queriam conversar, queriam falar, queriam desabafar, o que eu vou fazer? E a gente super assim, com vontade de falar para ela, né? Termina com esse cara. E não, a gente fala, calma, né? Vamos conversar, você tem que conversar com ele, você tem que ir mudando aos poucos, porque a gente não pode, de maneira nenhuma, colocar uma mulher numa zona de risco. E essas mulheres, elas estão numa zona de risco, né? Se a gente traz uma fala tão empoderada como a gente tem aqui, hoje a gente pode falar, dentro da comunidade elas não têm essa liberdade ainda, né? Então, elas primeiro têm que se reconhecer, e aí elas vão encontrar, dentro do universo delas, o caminho para sair daquela loucura, né? Daquele machismo, daquela opressão. O nosso papel é acender a luz e fazer com que ela se encoraje, né? A outra pergunta eu não lembro, não tenho a mínima ideia, porque a minha cabeça... Eu acho que eu tenho o meu maior exemplo em casa, que é a minha mãe, que é uma mulher evangélica. Minha mãe é nova, né? Ela tem 37 anos. Minha mãe casou, né? Muito nova, baiana, veio para São Paulo, engravidou de mim, veio para São Paulo. E aí se separou do meu pai, e aí ela mora no Capão Redondo, né? E aí ela é evangélica e tem toda essa doutrinação na igreja. Eu também era evangélica, vocês terem ideia, eu tenho uma foto com o Feliciano. Eu adoro dar esse testemunho. E aí... minha mãe, muito evangélica, e aí eu fui aos poucos, eu acho que é isso, aos poucos. E aí conversando com ela, falando, ai mãe, você não acha que você tem direito disso, daquilo? E a minha mãe, não que precisasse muito falar de empoderamento, feminismo, porque sempre achei minha mãe muito feminista, né? A partir do momento que ela separou do meu pai, ela se empoderou muito, né? E aí mas o dia que me marcou foi o dia que ela virou para mim e falou assim, na Bíblia está escrito que o homem é a cabeça e a mulher é o rabo. Tem isso na Bíblia. E ela falou assim, mas aqui na minha casa quem é a cabeça sou eu. E aí eu falei, nossa, que incrível. Não precisa falar mais nada. E aí com o jeito dela, evangélica ou não, e ela banca a casa, quem dá a última palavra em casa é a minha mãe. E agora ela voltou a estudar e ela quer fazer um curso ela quer fazer faculdade. Ela entrou para o EJA e quer fazer faculdade. E aí eu e meu irmão, a gente está muito feliz com isso, porque significa um empoderamento, né? A partir de alguma iniciativa que eu tive de ter paciência, porque eu acho que às vezes tem que ter muita paciência, porque minha mãe fala muita besteira. Minha mãe, apesar dela falar essas coisas brilhantes, ela fala muita besteira porque ela vai todo domingo para o culto da igreja, né? E eu não estou dizendo, longe de mim, querer dizer que... querer ser preconceituosas com a religião da minha mãe, mas tem um papel fundamental nesse papel de querer colocar a mulher em segundo plano. Mas eu acho que a gente só tem que ter uma coisa que eu queria muito falar sobre isso, é que a gente tem que ter também um pouco de cuidado, porque como eu disse, essas mulheres, elas também estão num processo delas próprias se entenderem enquanto feministas e, enfim, elas não vão deixar os pelos do sovaco crescer, mas elas vão se organizar no bairro, que nem eu tenho visto muitas mulheres, pelo menos na Zona Sul, fazendo revista, participando de sarau, tocando muita coisa mesmo, cooperativa feminina. Lá no Campo Limpo tem a união das mulheres, né, que elas tratam os casos de violência doméstica. Inclusive tem
uma coisa está correndo no bairro, que é um grupo de mulheres que tem ido atrás desses rapazes que agridem as mulheres, que é quase uma organização cruda brasileira. Mas, sabe, essas mulheres, elas têm se empoderado sim, mas do jeito dela. Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, né? Eu acho que não precisa a gente ir até elas e ensinar. Elas também estão se empoderando do jeito delas. Aí é essa parte que volta à questão do feminismo ser uma coisa ser uma disputa de várias vertentes, vozes e falas. Não existe feminismo certo, né? Menos o feminismo da Sarah Winter, que aí esse não dá para perdoar. Que nem é mais feminismo, graças a Deus. Enfim, acho que é isso. E respondendo a sua pergunta, é uma questão de privilégio, né? Eu não quero perder meu privilégio de homem, sabe? Por isso que eu tenho tanto medo dessas mulheres assumirem esses espaços, sabe? Privilégios construídos ao longo da história, né? Da história da humanidade. Aí a gente pode tratar de outro jeito, mas é que, para mim, essa sua pergunta se encaixa em outras coisas, né? Por que algumas pessoas brancas não querem dar espaço para pessoas negras, porque algumas, sabe? E aí a gente pode ir para outros lugares, né? Que é porque que latino-americanos, enfim, é uma questão de privilégio. Não quero abrir mão do meu privilégio, né? Ter privilégio é bom, né, gente? Eu não posso falar que eu não tenho muitos, né? Mas ter privilégio é bom, né? Ter esse deter do poder, sabe? É uma questão de poder, de privilégio. Por isso que existe tanto receio, sabe? Porque a capacidade as mulheres têm, gente. Capacidade a gente tem. Aí, sabe? Um monte de mina muito, muito louco, um monte de mina que vai se formar em várias coisas de comunicação, várias mulheres fazendo muita coisa boa. E, enfim, né? E é isso, não é por falta de capacidade, não. É privilégio. Obrigada, Lê. Eu acho que a Andressa e a Viviane já responderam bem a Thaís, mas eu só queria complementar. Eu acho que no cotidiano é isso, né? É um ativismo que tem que ser muito delicado, porque geralmente se a pessoa não vier até você te reconhecendo como interlocutora e dizendo, poxa, a Michelle tem umas ideias meio, né? Deixa eu chegar ali e tentar entender qual que é a dela. Se a pessoa não vier a você com uma demanda, geralmente você vai estar mexendo ou com uma dor muito profunda, ou com uma posição que a pessoa está sofrendo, mas ela não entende muito bem que ela está sendo violentada e ela até já se acomodou. Sabe? Já se acostumou e assim, para mim tá bom, não precisa me dizer isso, não quero saber. E aí, geralmente, essas coisas do cotidiano, você fica ali, tipo, disponível, né? Eu percebo isso muito nitidamente numa outra área de comunicação e direitos que eu trabalho, que é a coisa da maternidade ativa e tal, e que se a mulher não chegar para você pedindo uma dica ou uma conversa em relação a isso, e você chegar, geralmente isso mexe num lugar de dor tão profundo que você não vai conseguir estabelecer um diálogo. De jeito nenhum. Então é melhor, né? Assim, é isso, vá como exemplo, vá se colocando disponível, esse no miúdo. Agora, como comunicadoras, aí sim, eu acho que a gente tem um papel de reparação desse ambiente a que eu me refiro, que é esse espaço simbólico muito forte, né? A Letícia, que foi me orientando ano passado, e que eu tenho o maior orgulho do trabalho delas, elas fizeram uma baita reportagem sobre feminicídio como TCC, e elas concluíram brilhantemente o curso de jornalismo aqui. E isso eu acho que é o papel da gente como comunicadora e feminista, de dizer, isso é feminicídio, isso se estiver acontecendo com você, você tem que denunciar, os caminhos são esses são os passos, as instituições que a gente tem para te dar amparo são essas, porque uma vez que o comichão do feminismo belisca, a sua vida não vai ser fácil, porque você vai ter consciência do que está te acontecendo. E nem sempre essas instituições estão prontas para te amparar, dependendo de onde você estiver. A gente está em São Paulo, né, gente? A gente está no centro do Brasil, né? A gente está num lugar muito privilegiado, a gente está no meio da Avenida Paulista,
Eu sou do Nordeste e eu sei que lá a gente não pode falar de metade das coisas que a gente está falando aqui. A realidade é muito diferente, muito diversa. Então, se chega em casa com esse papo, apanha. E aí? Você vai se responsabilizar pela mulher que se empoderou? Empoderou coisa nenhuma, tem um marido violento, tem um juiz, um delegado, que ela vai chegar lá e vai dizer, minha filha, volta para casa que seu lugar é no tanque. Entendeu? Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Mas como comunicadora, sim, a gente pode trabalhar num universo mais amplo. E aí, complementando o que a Andressa colocou... Andressa ou Andresa? Andresa falou... desculpa. Para a pergunta da Mariana, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que se policiar em relação a essa pergunta é desconstruir a própria pergunta, né? Que é dizer... Que medo os homens têm de deixar as mulheres falarem? A gente não precisa achar que os homens têm que deixar a gente falar. A gente tem que falar. Homem não precisa deixar mulher nenhuma falar. Então, o primeiro passo... Falei. O primeiro passo é a gente parar de achar que eles têm que deixar a gente falar. A gente pode falar. A gente é ser humano, a gente tem direito de se colocar. Os espaços estão aí, se tiver aberto, né? Enfim, agora sim, precisamos reconhecer as estruturas que historicamente oferecem condições para eles estarem lá e nós não. Aí é outros 500, né? Mais de 500, um pouquinho mais de 500. É que a gente termina naturalizando essa história e reproduzindo. Por que os homens se incomodam? Por que os brancos não deixam os negros falarem? Por que não deixam os latino-americanos? De fato, é a permissão do poder, de quem está no lugar de poder. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é desconstruir esse pensamento e dizer, eu vou falar. E começar a falar. E aí é a parte difícil, porque é isso, você deixa de pensar que você tem que ser incluída e você passa a pensar que você tem direito daquilo ali. E aí se prepara, porque aí você vai ser a louca, vai ser a histérica, vai ser a chata, né? A vida fica muito difícil. Ou você vai ser a bonitinha, aquela ali que é bonitinha, deixa ela falar. Aí você se prepara, porque aí você vai ter que ter algumas armas para fazer essa guerrilha. É uma guerrilha, né? Quando a gente está falando de ocupar espaços historicamente determinados, seja por homens, por brancos, por imperialistas, por elites, a gente está falando de ocupar espaços onde a gente não é bem-vindo. E aí a gente vai incomodar. Está todo mundo pronto para incomodar? Então vamos, né? É um pouco por aí, mas o primeiro passo é a gente saber que a gente não precisa de permissão. Gente, só para, antes de passar para mais uma rodada de perguntas, só lembrando aqui de duas manchetes recentes. O NB estuda a expulsão de aluno que assassinou a colega. Estuda a expulsão. Só isso. Mochileiras que viajavam sozinhas são encontradas mortas no Equador. ênfase para que viajavam sozinhas. Elas estavam viajando em dupla. Só isso. Nada mais a dizer. Perguntas? De quem é a culpa? Ana? Onde estamos? Ali, né? Oi. Tem uma lá em cima, depois outra aqui. Ok. Quem não localizei ainda? Aqui. Boa noite, eu sou a Thaís, do primeiro ano de jornalismo. E a minha dúvida é assim, eu vejo nas redes sociais muitas divergências dentro do movimento feminista, por conta das vertentes que acabam existindo, e por aí vai. E muitas vezes, muitas meninas acabam criam uma desunião, e muitas meninas esquecem do significado que o feminismo devia ter, de estar unindo as minas, de ter sororidade umas com as outras, independentemente da posição que elas estão. E eu vejo isso muito acontecendo em grupos no Facebook, e presenciei isso terça-feira passada, no ato que teve de Dia das Mulheres, por conta do partidarismo e tudo mais. Eu queria saber qual a visão de vocês em relação a isso. Queria até direcionar um pouco minha pergunta para a Andresa, que eu acompanho no Facebook, e eu sei que está engajada mais ou menos nesse tipo de debate. Obrigada. Oi, eu sou Ana Júlia, do 4º ano de jornalismo.
A minha pergunta é para a mesa toda. Na verdade, é uma reflexão e eu queria saber o que vocês pensam sobre isso. Porque a gente debate muito aqui na Casper, vem debatendo isso há muito tempo, desde o começo da Lisandra, sobre a apropriação do capitalismo em cima dos movimentos sociais, inclusive o feminismo. E a dicotomia dessa reflexão é se a apropriação do capitalismo ela ajuda a levar a luta a mais pessoas, ou impulsiona isso de alguma forma, o feminismo ajuda, ou se ela esvazia de sentido a luta por torná-la um produto. Então, é uma dúvida, assim, eu tenho minhas reflexões sobre isso, mas eu queria saber a opinião de vocês mesmo. Obrigada. Olá, eu sou a Beatriz, eu curso jornalismo noturno. E eu gostaria de saber, assim, a Viviane tinha mencionado a respeito do preconceito que, às vezes, a palavra feminismo gera quando ela cita em algum trabalho. Eu gostaria de saber a opinião de vocês todas, na verdade, o porquê vocês acreditam que as pessoas têm uma visão tão errada do que signifique o feminismo. A própria palavra em si, por que ela gera um desconforto, sendo que a ideia do que as pessoas muitas vezes têm a respeito do significado dessa palavra está errada? Professor, pode, né? Pode. Boa noite, meu nome é Silene Victor, sou professora aqui de jornalismo e de RP. Todos os eventos, né, organizados pela frente, eu fico sempre com uma reflexão e acho que essa é a primeira vez que eu vou me arriscar a fazer uma pergunta, mas também acho que um desabafo. Em relação ao empoderamento das mulheres, eu tenho muito medo do uso dessa palavra, até porque ela foi se banalizando de tal maneira que nós achamos que o acesso ao ensino superior vai empoderar as mulheres. E eu saindo daqui da Casper, pegando o metrô, eu vejo meninas como as nossas alunas, dando satisfação para os seus namorados se elas vão cortar ou não o cabelo, porque eles não querem. Eu tenho muito medo da banalização de algumas expressões. Para nós que trabalhamos com mulheres ali na base, comunidades carentes, eu tenho um pouco de medo. Na fala de vocês, eu me lembrei um pouco de uma obra que demorou para sair. Chama As Mulheres do Nazismo, que desconstrói completamente a ideia de que as mulheres eram bonitinhas, que elas eram contra a máquina do nazismo e que só fizeram isso porque... Não, elas eram más também. E elas fizeram parte da máquina do nazismo. Trazendo para a nossa realidade hoje, eu vejo mulheres muito más fazendo parte desse sistema. Muito más. Quando uma jornalista escreve uma matéria dizendo fulana foi vista com a bunda na nuca, na praia, está trazendo uma ideia de que a mulher tem que estar com a bunda levantada lá na nuca. Agora é um portal que viciou nas matérias, mulher perde 35 quilos e resgata a sua vida. Então quer dizer que as mulheres obesas não têm vida. E eu comecei a reparar isso como leitora, não como feminista, que eu ainda não consigo, né, entender para mim a denominação com todo respeito, não, por desconhecimento mesmo. E eu vejo, aí quando uma mulher vai para as organizações, ela assume um cargo, ela assume uma postura de homem, ou a postura que nós questionamos. Então, assim, eu fico com um pouco de receio de nós olharmos muito para os homens, para as atitudes dos homens, e esquecermos que as mulheres são muito más com as mulheres e nessa construção que só faz perpetuar a ideia de uma mulher submissa, né, ou uma mulher objeto, uma mulher que é secundária na sociedade, mas que aí nós usamos algumas palavras de empoderamento, mas na verdade nós estamos reproduzindo discursos, e eu sei que isso está lá na nossa formação, está lá na nossa base, mas eu temo um pouquinho esse risco de nós preservarmos as mulheres, ou seja, nós mesmas, porque nós também somos monstrinhos nessa construção dessa sociedade que machuca bastante nós mesmas.
Oi, boa noite. Meu nome é Laís, eu sou do primeiro ano de jornalismo noturno aqui da Casper. E eu queria perguntar, hoje em dia, por mais que a gente tenha todo esse empoderamento, vide por esse auditório todo, a própria mídia, como a professora estava falando, ela acaba muitas vezes reproduzindo o discurso machista de uma forma muito orgulhosa, eu diria. Então, a gente tem, não queria citar nomes aqui, mas a gente tem vários jornalistas que fazem parte aqui de rádios, as coisas assim, que acabam sempre desmotivando a luta e, enfim, dando voz ao machismo. E eu queria saber, na verdade, uma pergunta mais específica, como que as mulheres de comunicação, de mídia, lidam com as mulheres de mídia que reproduzem discursos machistas. Então, esse embate dessas duas mídias, como que isso pode se dar? Respondendo a pergunta sobre brigas e acho que acontece, a gente tem esse fenômeno na esquerda brasileira, né, que a esquerda brasileira é muito dividida, e aí óbvio que vai respingar no feminismo, no movimento negro. A minha única resposta para isso é fazer a minha militância para fora da internet também. E aí sair dos grupos e psicologicamente faz muito mal, sabe? E aí acho que é mais um desabafo meu do que te respondendo, ou pode estar te respondendo também. Eu acho que ir um pouco para o mundo real, sabe? Eu estou participando ainda de uma campanha com outras mulheres de arrecadação financeira para uma mulher do Amapá que sofreu uma tentativa de estupro, e aí os caras deceparam uma mão dela e a outra mão arrancaram 3 dedos. E aí a gente fez uma campanha financeira para conseguir comprar a prótese dela, e, enfim, junto com as minas do Chega de Assédio. E para mim foi muito mais gratificante ajudar a procurar a mina que podia ajudar com premiação, porque a gente fez um bingo, né? Ver banda, ver umas coisas assim. A gente vai tentar fazer cervejada agora lá na USP, do que ficar dizendo, minha vertente é melhor, minha vertente... Sabe, a gente tem mulheres do mundo real que a gente precisa alcançar e... Enfim, sabe, mana? Sai desses grupos, vem pro mundo real. O capitalismo, né? Eu acho que nada no capitalismo é bom. Eu acho que nada no capitalismo é bom. Inclusive, às vezes, eu acho que ele atrapalha bastante. Muito, às vezes. Por exemplo, eu vou usar um exemplo muito bom que eu vi que lançaram uma cerveja feminista. E aí eu fui ver o preço, eu falei, nossa, eu nunca vou conseguir tomar essa cerveja, gente. Que cerveja feminista é essa? Vou acabar no meu litrão de Itaipava por R$10. Não vai dar, gente. Sabe? Não dá. E aí, às vezes, eu acho que acaba atrapalhando bastante, assim. E eu ainda estou sendo moderada. Nem vou fazer aquele discurso, capitalismo. Não, eu acho que atrapalha bastante. Vou tentar responder de forma pragmática para as manas conseguir falar, porque é muita pergunta. Sobre o nome do feminismo, eu acho que tem se construído sim. E aí, que eu acho que não é só um discurso da direita, porque existe feminismo na direita e depois a gente tem essa discussão, eu posso escrever um texto sobre. Porque existe, gente, feminismo na direita, feminismo liberal, sabe? O que é, né? Por exemplo, eu já vi revista colocando mulheres padrão Europa, magríssimas. Feminismo é girl power, sabe? Amiga, ajuda, né? Vai demorar. E aí e tem se construído todo um estigma, né, com o nome feminismo, feminazi, aquelas, né? Parece que a gente come homem todo dia no café da manhã. Imagina, gente, imagina, não. E aí eu acho que
E aí eu acho que encaixa muito nessa coisa do mundo real, da gente ir fazer coisa no mundo real, sabe? A internet ela é ótima, adoro. Mas vamos fazer coisa no mundo real e é assim que a gente vai trabalhar com esses estigmas que têm se construído em cima do nome feminismo. Inclusive tem chegado em vários lugares, na quebrada. As meninas não querem ser feminista não porque tem medo. Acha que ser feminista é tá com pelo no sovaco, sabe? Não é isso, mano. É tipo, é você se sentir bem com o seu corpo. E aí é esse momento que a gente trabalha em várias frentes, aí é na comunicação, em várias frentes. Eu acho que para quebrar esse estigma todo do nome feminismo é em várias frentes. Na moda, na comunicação, onde te for, sabe, trazer o testemunho sobre feminismo. Nossa, muito boa essa pergunta. Olha só, eu acabei de terminar de ler um livro chamado Mulheres Policial. E aí ele vai trazer... esse livro é muito bom, gente. Achei no metrô. Falei, gente, não acredito que achei no metrô. Lá no R$2 paguei no livro. E aí eu comecei a ler e tal, por conta de umas coisas da geografia, e aí eu adorei, porque ele fala muito isso, sobre o quanto o corpo feminino começou no Rio de Janeiro, né? Algumas mulheres foram colocadas em alguns postos, né? Por exemplo, guarda de trânsito ou na burocracia. E aí a escolha de colocar mulheres no corpo policial era para não ter a desmilitarização. E aí fala muito no livro, né? Porque eles acreditavam que colocar a mulher, porque mulher é doce, mulher vai trazer esse lado mais humano da polícia, que nada. E aí é engraçado que no livro vai falando que essas mulheres, elas não recebiam, por exemplo, o que recebia de propina, né? Não era dinheiro, era chocolate e bombom. E aí, depois, ao longo do livro, vai falando o quanto essas mulheres eram violentas, torturavam, eram a favor de pena de morte. Como alguns policiais homens não eram a favor de pena de morte, não torturavam, não eram corruptos. Então, eu acho que quando você fala sobre essa coisa, as mulheres também são más. As mulheres são más também, gente. Olha a Cátia Abreu, olha o que elas estão fazendo com as mulheres indígenas, sabe? Olha a condição dos indígenas hoje no Brasil. E a ministra me fugiu o nome, que é competente, que tem que lidar com sei lá, enfim, não vou, perdi. Mas, enfim, a pessoa que é competente a lidar com as questões indígenas, que é a Cátia Abreu, com a questão do agronegócio, não pode falar palavrão, tem ferrado todo mundo, sabe? Ela é uma mulher, entendeu? E aí eu acho que está dentro da construção de que mulheres são fofas, maternais, são boas. Mulheres não são boas, gente. Mulheres também são más, sabe? Podem ferrar a vida de muita gente, entendeu? E aí seja num sistema político, que eu usei a Cátia Abreu, ou essas mulheres jornalistas que escrevem, fulana está com um novo amor, fulana traiu não sei quem, fulana é chifruda, fulana é isso, sabe? Mulheres também são más. E eu acho que isso não está dentro de uma... Aí eu já discordo de você, que não está numa...